durante sua produção, você teve uma parte, passou um tempo infiltrado ali na Polícia Federal, conhecendo um pouco o trabalho. Eu li no seu pressbook que você foi até, chegou a fazer ronda com os policiais. Isso. Você teve um pouco de receio de representá-los de uma forma negativa ou não no filme? Olha, o roteiro, cara, ele foi passado para policiais. Inclusive, eu fui aconselhado por gente de cinema a não levar na Polícia Federal. Eu fui com o roteiro debaixo do braço, bati na Secretaria de Comunicação da Polícia Federal, falei, ó, sou cineasta, fiz Santa Rua, dei meu DVD, tô com esse roteiro e quero que vocês leiam para ver se está dentro da ideia. E não houve nenhum tipo de censura, nada. E o roteiro tinha todas as questões polêmicas ali que tem em relação à polícia, tinha ali. E eles não tiveram restrição nenhuma, entendeu? Até o flerte do personagem do Dani, né, do Celton com as drogas e tudo, eles levaram muito na boa e deram todo o apoio. Então, assim, eu não tive problema nenhum. E até tive também PMs que eu conheço, amigos que leram o roteiro e que também deram dicas e toques e tudo, mas não tiveram problema nenhum com o teor do roteiro. Gente da Polícia Civil também. Então, assim, foi um trato humano mesmo. O objetivo não era glorificar a polícia, como também não era tratar os traficantes como bandidões. A ideia do roteiro era humanizar. Era fazer uma coisa gray area ali, uma coisa cinza ali. E aí tendo como grande referência um filme como o Unforgiven do Clint Eastwood, né? Os Imperdoáveis. Certo. E como é que você enxerga, como é que você acha que o cinema brasileiro tem visto e tratado a questão policial no Brasil? Porque a maioria dos filmes que se passam, que são produzidos aqui no Brasil, que fazem sucesso, são policiais que envolvem traficantes e questões policiais, uso da força. Como é que você acha que o cinema tem tratado a questão do conflito armado aqui no Brasil e como é que você acha que o cinema internacional vê esse cinema brasileiro? Eu vou te contar um fato. Quando a Europa Corp do Luc Besson teve interesse, me ligou um jornalista da Variety, que é a publicação internacional, né, de cinema e entretenimento, e ele, o Luc Besson está interessado, você tem um roteiro que se passa em Brasília. Por que Brasília? Porque, assim, o mercado internacional está de olho no tal do, que até hoje é o Favela Movie, né, que trata, que eles colocaram essa label, né, que trata da questão do tráfico e tudo nas favelas. É Rio, de repente São Paulo, é Brasília. Aí eu falei, olha, realmente o meu roteiro vai tratar da questão do narcotráfico e crime organizado no atacado, não é varejo. É ali nas relações de poder mesmo, né? E então isso gerou uma curiosidade em relação ao federal também. E Brasília gera muita curiosidade lá fora. Brasília é um mito lá fora, né? Não à toa gerou esse interesse do pessoal do Besson por tratar de Brasília no roteiro também. Essa questão do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, o Michael quando esteve aqui, ele voltou, né, agora para o Rio de Janeiro no lançamento, ele falou que se sentiu aqui como se estivesse em outro planeta. E uma pessoa vem do Rio e sente assim, essa coisa que eu estava falando da contemplação. Então, no caso particular do nosso trabalho, eu vejo que há uma curiosidade em relação a como é que é essa Brasília, né? Como é que é essa Brasília? Mas até hoje, sim, o mercado estrangeiro está vendo e olhando para o cinema brasileiro de olho nesses filmes que tratam da violência e da temática policial. Tem gente até já definindo, é como se fosse o faroeste antigo americano, é esse gênero, né, que o federal ele vai para uma outra seara também, né, ele vai para uma outra, ele trata no atacado. E como é que você acha que o público brasileiro está enxergando essa violência em Brasília, coisa que muita gente não via? Brasília é o público, na verdade, assim, o povo de Brasília não sabe muito, né, do que acontece. A gente não vê nem nos jornais muita coisa. Fala-se do crack, né, e do consumo e tal, mas essa questão da droga, da cocaína incrustada na sociedade, como é colocado no filme, na corte, isso é fato. Entendeu? A cocaína está em Brasília há muito tempo, desde o tempo que eu era adolescente. Tanto que a ideia surgiu disso. Em 87 eu estava com os meus 16 anos, no Maristão, segundo grau, e nasceu de uma pergunta também ao roteiro federal. E se eu me envolvesse? Aí eu criei uma trama com esse universo paralelo, porque a droga vivia em volta de mim também. Eu disse não, entendeu? A opção que a gente tem é dizer não. Mas já naquela época era uma realidade, a cocaína era a droga dos anos 80 e a cocaína é a droga clássica, até hoje ela está aí. Entendeu? E a sociedade de Brasília realmente, assim, o povo de Brasília não toma tanto conhecimento disso nem pela mídia, né? E o filme coloca isso. Isso está muito, não só em relação a Brasília, como também a questão do crime organizado no Brasil, na obra de um professor de Relações Internacionais da UNB, que é o professor Argemiro Procópio. Um dia eu estou já com o meu argumento, bolando o roteiro e tal, eu quero pesquisar mais para embasar isso. Aí eu não estava nem em Brasília, vi a entrevista de um autor de um livro, que foi me interessando, e ele tratava exatamente dessa questão. E o livro chamava O Brasil no Mundo das Drogas. Eu estava em Florianópolis, se eu não me engano. Aí quando acabou a entrevista, apresentaram o professor Argemiro Procópio, sociólogo da UNB, da área de Relações Internacionais aqui que ele dá aula. Né?
Cheguei em Brasília, procurei o professor Argemiro, li o livro dele, e ele, a partir dali, foi um consultor do roteiro. Foi um consultor do roteiro. A questão, a expressão que tem saído na mídia, é a capital do pó, está no livro dele. Está no livro dele. Isso em 2000, quando ele escreveu isso. E ele foi consultor de todas as etapas do roteiro. Ele se reunia comigo no escritório e a gente, a cada versão, ia trocando ideia e ia afinando. E Eric, qual a diferença que você vê do seu filme para os outros policiais brasileiros? Eu acho assim que o gênero policial está se firmando no Brasil e assim, eu bebo na fonte desses filmes que eu te falei. Tive consultoria também no roteiro de um grande roteirista, o Jorge Duran, que escreveu um dos grandes filmes policiais que tem, que é o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Escreveu Pichote, que tem uma temática social forte, né, os dois do Hector Babenco. Então, assim, eu acho que é basicamente aquilo que eu te falei, é o olhar de um brasiliense, o olhar de Brasília. O olhar de Brasília é contemplativo. Digo de novo, não à toa o diretor de fotografia do Paris, Texas, se interessou pelo roteiro, ele estava muito interessado em filmar Brasília. Né? E o Federal Brasília está dessa forma na tela, a gente contempla ali. E aí a violência vai se desenvolvendo e a gente vai se envolvendo com aqueles personagens. Né? Certo. Muito obrigado, Eric. Valeu. E o Campus Online, durante toda essa semana, vai abordar, na editoria Contexto, a questão dos conflitos armados. Fique ligado.